E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos aqui caminhando para o fim da nossa matéria de competência falar sobre o último assunto, conflito de competência. Se você tem intenção de prestar um concurso da Justiça Federal, essa matéria ela é de extrema relevância. E aqui num concurso de índole estadual, se a prova tiver um grau de dificuldade grande, vai cair também essa matéria. Então abre o teu olho e vamos para dentro, vamos aprender um pouquinho sobre conflito de competência. Bom, pessoal, para falar em conflito de competência, nós vamos trabalhar com conceito, eu vou te dar as instruções básicas, bem mastigadinho, você não vai ter dificuldade com isso aqui. Conflito de competência nada mais é quando você tem dois ou mais juízes, dois ou mais órgãos judicantes que pretendem julgar uma causa ou então estes órgãos decidem que não são competentes para julgar. Aí nasce o conflito. É quando um manda para o outro e diz, eu não sou competente, julga você aí. Esse aqui recebe e fala, eu também não sou competente, eu não vou julgar. E aí, ele vai devolver? Fica esse ping-pong? Ou um diz assim, não, eu sou competente para julgar, eu vou julgar. O outro fala, não, você não é competente, quem é competente sou eu vou julgar. E aí fica essa disputa, essa queda de braço. Veja, conceitualmente falando, é isso. É quando você tem dois ou mais órgãos judicantes que se colocam na condição de julgadores ou que afastam a possibilidade de serem julgadas estas causas. Por isso que o conflito de competência ele é subdividido em um conflito positivo, quando você tem dois ou mais juízes que alegam poder julgar, ou então esse conflito será negativo, quando você tem dois ou mais juízes que alegam que não podem julgar. E esse conflito ele ocorre entre juízes e tribunal, ou então entre tribunais. É possível que haja esta situação. A Justiça Eleitoral falando que é competente para julgar crime, enquanto que a Justiça Federal fala que não, ela que é competente para julgar os crimes sobre Caixa 2. Nós teremos um problema a ser resolvido. Então vamos agora entender, já que sabemos o que é, vamos entender como que a solução sobrevém a estes casos. A solução ela inicia pela instauração do conflito. Alguém tem que suscitar esse conflito. E quem é que pode? Quem tem legitimidade para suscitar o conflito? O próprio juiz, o Ministério Público e também as partes. Aí, meus caros, eu fiz uma tabelinha, uns lembretezinhos. Eu quero que você saiba e de uma vez por todas compreenda essas regras básicas. Olho na tela então para as instruções. Olha aí, ó. Não há conflito com o STF. Com o Supremo ninguém põe a cara, meus caros. O Supremo é um órgão de cúpula do Poder Judiciário. Logo, ninguém põe a cara com o Supremo. Ninguém pode falar, Supremo, você não é competente para julgar. Não. A última palavra é dele. Também não há conflito entre o juiz e o tribunal a que ele está vinculado. Então, o juiz de primeiro grau jamais ele pode olhar para o alto e falar, tribunal, embora eu estou vinculado a você aí, mas você, tá vendo, é incompetente para julgar essa causa. Jamais. Ele não pode nunca fazer isso, é inaceitável. Há, sim, conflito entre juízes do mesmo grau hierárquico. Então pode ser que o juiz de uma comarca entenda que é competente para julgar uma matéria, enquanto o juiz de outra comarca entende também que ele é competente para julgar aquela matéria, lugar aí onde nós teremos a instalação de um conflito positivo neste exemplo que eu estou dando para vocês. Vamos agora a mais instruções. Olha aí, continua comigo na tela. STF. Sempre que tiver um conflito com o Tribunal Superior, TST está conflitando com o STJ, STM está conflitando com o TSE. Quem vai resolver o conflito entre tribunais superiores é o Supremo. Ainda, o TRF e o TJ, ele só julga conflito entre juízes que estão vinculados a ele. Então, o Tribunal de Justiça só vai julgar os conflitos decorrentes entre os juízes que estão ali vinculados àquele Tribunal de Justiça e o mesmo com o TRF. Olhando ainda para a tabela, olha aí, o STJ ele vai julgar o quê? Conflitos entre juízes vinculados a outros tribunais. Meus caros, o STJ é o grande vilão da história, aqui no caso, Não é bem vilão, é um mocinho. Por quê? O STJ ele julga toda modalidade de conflito. Toda modalidade de conflito existente entre um juiz de um tribunal e um tribunal de outro lugar. Imagina, o Tribunal da Bahia está conflitando com um juiz do Mato Grosso. Quem vai julgar esse conflito? STJ. Um juiz do Rio Grande do Sul está conflitando com um juiz lá do Amazonas. Quem vai julgar esse conflito? STJ. Veja, o STJ, então, você guardando essas regrinhas básicas, você guardando que o Supremo resolve as questões de tribunais superiores e que os tribunais só irão julgar os conflitos dos seus próprios juízes, o resto é do STJ. O STJ fica com todo o trabalho sujo. É dele a competência para dirimir os conflitos de competência decorrentes com os outros tribunais. E aí, por fim, para falar da tabelinha, que está na tela para você, o TRT. O TRT ele vai julgar as lides e os conflitos decorrentes da Justiça do Trabalho. É exatamente isso que diz a súmula 180 do STJ, que está na tela, eu vou fazer a leitura com vocês.
Na lide trabalhista, compete ao TRT dirimir conflito de competência verificado na respectiva região entre juiz estadual e junta de conciliação e julgamento. Essa súmula aí, meus caros, nada mais quer dizer que se um juiz trabalhista estiver em conflito com um juiz estadual, aí neste caso nós teremos o TRT, a atribuição do TRT, ele que vai dizer se aquela situação, aquela matéria é relacionada a um vínculo empregatício, se é atinente à justiça do trabalho ou não. Ponto final. É isso. Guarde essas instruções. Não floreie, não crie nem mais e nem tire informação do que foi dito. Você vai gabaritar qualquer questão em qualquer lugar do Brasil relativa a conflito de competência. É isso então, pessoal. Falamos sobre conflito de competência. Eu te espero na próxima aula. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu comentário, seu like. Estou aguardando então você na próxima aula. Até daqui a pouco. Não saia daí.